Olá, estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Heitor. Na aula de hoje a gente vai se dedicar a fazer correção dos últimos 3 questionários que foram enviados aos alunos do 6º e 7º ano do Colégio Maximus. Vamos corrigir primeiro o primeiro dos 3 que foi enviado nessa quarentena, que é o questionário sobre hipertrofia muscular, tá certo? Aqui no meu computador eu tenho as perguntas, eu vou ler as perguntas para vocês e a gente vai respondendo cada uma e fazendo um breve comentário para que você possa revisar o conteúdo em casa, tá certo? Então vamos lá. O questionário que foi enviado sobre hipertrofia muscular, ele continha 10 questões. A primeira das 10 questões era a seguinte: o que significa o termo hipertrofia muscular? Pronto. A pergunta era o que significa hipertrofia muscular. E a resposta, é: hipertrofia muscular é o crescimento do diâmetro de um músculo. Então, todo músculo que aumenta o seu diâmetro, ele está tendo hipertrofia. Esse termo é mais utilizado na musculatura de locomoção, tá certo? Na musculatura esquelética, aquela musculatura que está junto aos ossos, tá certo? Então, todo músculo que aumenta o seu diâmetro está tendo hipertrofia muscular, tá certo? Todo mundo entendeu a primeira questão? Então vamos para a correção da segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: qual ferramenta é utilizada usualmente de forma simples para verificar a evolução da hipertrofia em uma musculatura? Então, se na primeira questão a gente entendeu que hipertrofia é o crescimento do diâmetro da musculatura, então a ferramenta utilizada seria alguma ferramenta que a gente pudesse medir o diâmetro da musculatura, para que a gente possa verificar se o diâmetro está aumentando ou não está aumentando. Então, qual a ferramenta que a gente pode verificar um músculo e medir seu diâmetro? A resposta seria fita métrica. Uma ferramenta comum que a gente pode encontrar na sociedade no dia a dia de forma simples e que a gente pode verificar com precisão o crescimento de um diâmetro, porque ela é mole e um tecido maleável, então a gente pode dar a volta em um músculo e ver se ele está tendo hipertrofia ou não, tá certo? Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta diz o seguinte: qual a importância do período de descanso para uma boa hipertrofia? Bom, como foi explicado na videoaula que foi enviada no YouTube para vocês, o período de descanso é extremamente importante. Por quê? Porque a hipertrofia acontece por uma cicatrização da fibra muscular. A fibra muscular é estressada e sofre ferimentos. Esses ferimentos são cicatrizados e vai tornando o músculo maior, tá certo? Então, se você não der o descanso de no mínimo 24 horas para aquele grupo muscular, esse período de descanso vai ser negado à fibra muscular e ela vai sofrer contínuos estresses e contínuas rupturas na fibra. Ela vai sofrer contínuos ferimentos. Isso ocasiona lesão. Então, em vez de você estar tendo um progresso na hipertrofia, você vai lesionar o músculo. Lesionando o músculo, você vai passar um longo tempo sem poder treinar, sem poder exercitar aquele músculo. Então, passando um longo tempo sem poder treiná-lo, você não vai ter avanço na sua hipertrofia, você vai ter um retardo, porque você vai perder muito tempo de treinamento. Às vezes você perdeu um dia, 2 de treinar, mas evitou de ter uma lesão que poderia deixar você 4, 5, 6 meses parado. Então, é importante dar o descanso necessário para não lesionar a fibra muscular, certo? Vamos aqui para a pergunta 4. A pergunta 4 diz: é de vital importância para a hipertrofia muscular, após exercer um treino em um grupo muscular, deixar esse grupo em descanso por no mínimo 24 horas. O que pode ser feito durante esse período para continuar a hipertrofia com uma boa sequência? Bom, durante as 24 horas onde você não pode treinar o grupo muscular que foi treinado naquele dia,
é ideal que você treine outros grupos musculares que não estão lesionados, que não estão estressados. Então, por exemplo, eu treinei hoje braço, ou eu fiz alguma atividade que usasse bastante a musculatura do braço. Então, a musculatura do braço, as fibras musculares estão estressadas, estão lesionadas. Então, é interessante que o braço esteja em descanso, mas nada impede que durante essas 24 horas eu treine a minha perna, eu treine os grupos musculares da minha perna, dos meus membros inferiores, tá certo? Assim como o outro, eu posso treinar grupo muscular do quadril, eu posso treinar grupo muscular do abdômen, do core e assim vai. Eu não devo treinar o mesmo grupo muscular antes de um período de 24 horas de descanso do último treino. Mas os outros grupos musculares do corpo estão liberados para você fazer esse rodízio de treino, tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 5. Como acontece a hipertrofia muscular em relação à fibra? Então, isso foi respondido quando a gente estava comentando a pergunta 3, que é a fibra muscular é exposta a um estresse, esse estresse faz ela sofrer rupturas, sofrer pequenas lesões, essas lesões são cicatrizadas e à medida que a cicatriz vai acontecendo, a hipertrofia vai acontecendo, tá certo? Vamos para a pergunta 6. A questão 6 diz assim: quais as duas formas de causar estresse em uma fibra muscular? Como nós vimos na última videoaula que foi mandado sobre esse assunto, a fibra muscular pode ser estressada de duas formas. Ela pode ser estressada por carga ou volume. O que seria isso? Carga é quando eu pego um peso maior do que aquele grupo muscular está acostumado ou maior do que ele suporta. Então, por exemplo, se eu tenho o costume de pegar coisas não tão leves e eu pego uma coisa de 20 quilos, então a minha fibra muscular está tendo um desgaste, porque eu não estou expondo ela a um desgaste que ela está acostumada, tá certo? Então isso é um estresse por carga. E o que seria um estresse por volume? É um estresse causado por repetição de movimento. Mesmo que eu faça um movimento sem nenhuma carga, se eu fizer um volume de repetições muito grande, eu vou causar um estresse na minha fibra muscular, tá certo? Então eu posso causar um estresse ou por carga, que é o peso das coisas, ou por volume, que são as repetições das coisas, tá certo? Então vamos lá. Questão 7. O que significam as palavras carga e volume em relação ao estresse muscular? É exatamente a mesma resposta da questão anterior. Valeu? Questão 8. Quais os maiores benefícios que podemos alcançar com a hipertrofia muscular? Vamos lá. Temos dois grandes benefícios que se consegue com a hipertrofia muscular. O primeiro deles é o aumento de força, porque um músculo maior pode ter maior força do que um músculo menor, tá certo? Então, se você tem um músculo maior, você muito provavelmente tem mais força do que uma pessoa que tem um músculo menor, ok? Então, o primeiro grande benefício é força, porque força é um aspecto da saúde humana, tá certo? Pessoas mais fortes têm um aspecto de saúde melhor. E o outro grande benefício da hipertrofia é um benefício estético. Normalmente, pessoas com hipertrofia muscular têm uma maior percepção sobre a sua estética. Elas se acham mais bonitas. E se achar bonito, ter uma percepção da sua própria beleza melhor é um componente bastante grande da saúde mental. Você mantém a sua autoestima, você mantém a sua percepção de beleza sobre si próprio em alta, mantém sua percepção sobre beleza de si próprio tranquilamente saudável, tá certo? Então vamos para a questão 9. Quais fatores são os mais relevantes no sucesso dos projetos de hipertrofia muscular? Vamos lá. Uma pessoa que nunca treinou, não pratica atividade física regularmente, não tem uma cultura de exercício físico. Então ela resolve ter um projeto de hipertrofia muscular. Ela pensa assim: poxa, eu vou hipertrofiar meu corpo, vou ter um estilo de vida diferente. Ela tem 4 critérios que vão estimular bastante, vão definir bastante o sucesso desse projeto. Primeiro, atividade física. Ela não vai conseguir hipertrofia muscular se ela não expor os grupos musculares dela a estresse, tá certo? Então ela precisa exercer atividade física.
tá certo? Segundo, respeitar a lei do descanso. Como eu disse, após exercitar um grupo muscular, dar a esse grupo muscular pelo menos 24 horas para expor ele a outro estresse. Terceiro, alimentação. Não adianta você exercer o seu corpo a atividade física se você tem uma alimentação totalmente desregrada, tá certo? E o quarto, o biotipo. Pessoas com biotipos diferentes vão conseguir resultados diferentes. Então, por mais que você treine, você não pode se cobrar de acordo com um biotipo que não é o seu. O que eu quero dizer com isso? Todas as pessoas podem conseguir o mesmo resultado, mas com esforços diferentes. A biologia nos fez assim, e pessoas têm predisposições genéticas a conseguirem resultados corporais. Então, existem 3 biotipos, que são endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. O próximo questionário que a gente vai ver vai ser sobre esse assunto. O terceiro questionário que foi enviado para vocês foi sobre biotipos. E aí a gente vai destrinchar cada um direitinho. Tá certo? Então, biotipo vai influenciar no resultado do seu treino, no resultado do seu projeto de hipertrofia. A sua alimentação vai influenciar, o seu respeito ao descanso e a sua atividade física. Então, um abraço, espero que vocês tenham feito essa atividade e tenham aprendido esse conteúdo, tá certo? A gente vai revisar agora o segundo conteúdo que foi lançado para vocês nessa quarentena, que foi o conteúdo de grupos musculares, tá certo? A gente vai responder e revisar o questionário de grupos musculares, tá certo? Então vamos lá. No questionário de grupos musculares foram 5 questões que foi enviado, foi um questionário mais curto. A gente vai analisar cada uma das 5, comentar e revisar as questões, tá certo? Então, a primeira questão diz assim: quais os 3 tipos de musculatura presentes no corpo humano? Vamos lá. Foi dito na videoaula, a gente vai revisar com vocês. O corpo humano possui 3 tipos de musculatura, tá certo? Que é o músculo liso, o músculo estriado esquelético e o músculo estriado não esquelético, tá certo? Então vamos lá. O que é musculatura lisa? Ou o que ela compõe? A musculatura lisa compõe todos os nossos órgãos, tá certo? Então ela compõe fígado, rim, baço, estômago, intestino, e entre outros, tá certo? Esses são as nossas musculatura lisa, tá certo? O nosso músculo estriado não esquelético é composto pelo nosso coração, é o nosso músculo cardíaco, tá certo? Ele tem uma fibra muscular estriada, que é um tipo de fibra muscular, mas ele não faz parte da nossa composição esquelética, tá certo? Ele faz parte da nossa composição cardiológica, tá certo? E os nossos músculos estriados esqueléticos são todas as nossas musculaturas que estão junto aos ossos. Elas auxiliam os ossos no sistema de locomoção e sustentação do corpo, tá certo? Então, 3 tipos de músculos e as funções e o que eles compõem. O músculo liso compõe os nossos órgãos, o músculo estriado não esquelético é o nosso coração e o músculo estriado esquelético são os músculos que compõem o sistema locomotor juntamente com os ossos, tá certo? Segunda questão. Cite exemplos de músculos que fazem parte de cada um destes 3 tipos de musculatura encontrada no corpo. Então vamos lá. Músculo liso, já citei agora há pouco. Você pode encontrar rim, fígado, baço, intestino, entre outros. Musculatura estriada não esquelética, o exemplo é o coração. E musculatura estriada esquelética, você pode ter aí bíceps, tríceps, fêmur. Fêmur é osso. Tu corta essa parte? Tá. Falei errado, fêmur é osso. Então, musculatura estriada esquelética, você pode ter aí bíceps, tríceps e entre outros, certo? Vamos para a pergunta 3. Quais as principais funções dos músculos estriados esqueléticos? Bom, as principais funções dos músculos estriados esqueléticos é auxiliar o sistema ósseo e, juntamente com o sistema ósseo, promover sustentação e locomoção humana. Então, você se sustenta
na posição desejada e se locomove por causa dessa ação conjunta do sistema muscular estriado esquelético e do sistema ósseo, tá certo? Questão 4. Cite grupos musculares do corpo humano, os separando em áreas, membros inferiores, membros superiores e tronco. Então vamos lá. Nos membros superiores, a gente pode citar grupos musculares como os bíceps, os tríceps, tá certo? Até um pouco da região do ombro, tá bom? No tronco, a gente pode ter o core, pode ter o dorso, que são as costas. O core é essa região da frente do abdômen, da frente do tronco, tá certo? Essa região aqui, que é o famoso abdômen. Mas o nome correto é core, porque abdômen é um músculo do core. Temos o peitoral, temos o dorso, que são as costas, e temos o ombro, tá certo? Então, as costas compreendem a região da maior parte da coluna e o ombro compõe a região posterior do peito, tá certo? E nos membros inferiores, a gente pode ressaltar grupos musculares como os isquiotibiais, que são a parte de trás da coxa, o quadríceps, que é a parte da frente da coxa, e a panturrilha, que é a parte da perna abaixo do joelho, tá certo? Vamos corrigir a próxima questão, que é questão 5. Cite ao menos uma forma de se trabalhar a musculatura de cada grupo muscular, listando todos os grupos musculares apresentados no vídeo. Então vamos lá, olhar um por um e citar para vocês. Então aqui, ó. Grupo muscular da panturrilha. Você pode trabalhá-lo com subidas e descidas, tá certo? Toda vez que você sobe e desce uma escada, por exemplo, você está trabalhando a panturrilha. Outro grupo muscular, quadríceps, que é a parte da frente da coxa. Você pode trabalhá-lo com atividade de chute. Sempre que você chuta alguma coisa, você está trabalhando o grupo muscular do quadríceps. Isquiotibiais, que é a parte de trás da coxa. Você pode trabalhá-lo também com chute ou empurrando alguma coisa com as pernas. Sempre que você empurra alguma coisa com as pernas, você está trabalhando a parte de trás da coxa. Vamos para o próximo aqui. Grupo muscular do glúteo. Você pode trabalhar também subindo e descendo escadas e você pode trabalhar com agachamentos. Sempre que você faz atividades que envolvem agachamentos, você está trabalhando o grupo muscular do glúteo. Músculos do ilio-psoas, que são os músculos do quadril. Sempre que você trabalha com elevação de quadril, elevação da perna, você está trabalhando os grupos musculares do ilio-psoas, tá certo? Grupo muscular do core, do tronco. Você pode trabalhar com atividades de prancha, basicamente, ou abdominais. Sempre que você trabalha esse tipo de atividade, você está trabalhando a musculatura do core, tá certo? Músculos do peitoral. Você pode fazer marinheiro, ou você pode fazer atividades de remada, que você está trabalhando musculatura do peitoral, tá certo? Musculatura do dorso, musculatura das costas, tá certo? Toda atividade que você faz esse movimento com o braço mais arqueado, você está trabalhando a musculatura das costas, tá certo? A musculatura das costas, musculatura do dorso, que trabalha essa parte. Musculatura do bíceps, esse movimento de flexão de cotovelo é o mais trabalhado para todo exercício que você quer trabalhar os bíceps. Musculatura do tríceps, seria esse movimento de flexão, porém feito sempre com o braço no movimento traseiro. Então, sempre na posterior, tá certo? Sempre que você coloca o braço numa região mais posterior do seu corpo e faz a flexão de cotovelo. Temos aqui a revisão do segundo conteúdo. A gente vai passar agora para a revisão do terceiro conteúdo que foi lançado para vocês, que foi o conteúdo de biotipos humanos, tá certo? Então vamos abrir aqui no computador. Olá, estamos aqui para continuar a correção das atividades propostas que foi enviado para casa. A gente vai para o terceiro questionário que foi enviado nessa quarentena, o questionário sobre biotipos humanos, tá certo? A primeira questão do questionário diz assim: de maneira geral, qual o significado do termo biotipo?
O termo biotipo significa as características genéticas que compõem o nosso corpo de forma agrupada. Então, as características genéticas são o nosso DNA. Então, no nosso DNA constitui características que a gente está propenso. Então, uma criança pode nascer mais propensa a ser alto, mais propenso a ser mais magro, mais gordo, mais baixo, ter o quadril mais estreito, ter o quadril mais longo. Então, isso tudo faz parte está dentro do nosso DNA. Então, a comunidade científica resolveu juntar pessoas que têm códigos genéticos com certa semelhança, código genético um pouco parecido. Então, foi dividido os códigos genéticos em 3 grandes grupos. Esses 3 grandes grupos são os nossos biotipos humanos, tá certo? Então, questão 2. Qual nome recebe cada um dos biotipos humanos? Os biotipos humanos recebem 3 nomes, que são endomorfo, ectomorfo e mesomorfo, tá certo? Questão 3. Comente as características de cada biotipo, analisando pela estrutura óssea. Então, vamos lá. O indivíduo ectomorfo, ele tem estrutura óssea alongada. Estrutura óssea alongada, tá certo? Então, isso causa que indivíduos ectomorfos têm maior estatura, em média, tá certo? A média de indivíduos ectomorfos é sempre que eles sejam indivíduos longilíneos. Isso significa indivíduos de alta estatura, tá certo? Indivíduos mesomorfos, ele tem estrutura óssea de comprimentos medianos. Então, ele tem estaturas médias, tá certo? São indivíduos de altura na média populacional, geralmente, tá certo? Indivíduos endomorfos. Indivíduos endomorfos possuem estrutura óssea de comprimento curto. Então, eles possuem ossos mais curtos do que a média, do que os outros 2 biotipos, tá certo? Isso ocasiona que sejam indivíduos de menor estatura, tá certo? Além da estatura, temos diferenças, por exemplo, em questão de visual. Por exemplo, o ombro. O ombro de um indivíduo ectomorfo, ele é mais alongado e ele é mais quadrado, tá certo? Indivíduos mesomorfos têm ombros mais médios e um pouco mais arredondados. Indivíduos endomorfos têm ombros mais curtos e mais arredondados, tá certo? Então vamos para a próxima questão. Comente as características de cada biotipo, levando em consideração o metabolismo humano. Primeiro, vamos conceituar o que é metabolismo. Metabolismo é a capacidade que o corpo humano tem de transformar o que a gente se alimenta em nutrientes e dividir ele pelo corpo, tá certo? Pronto. Posto isso, vamos analisar cada biotipo. Os indivíduos ectomorfos têm metabolismo acelerado. Isso significa o quê? Que aquilo que a gente se alimenta rapidamente é digerido e transformado em nutrientes e lançado para o corpo. Isso faz com que o indivíduo ectomorfo tenha menor absorção e acúmulo de gordura no corpo. Então ele absorve menos gordura e ele acumula menos gordura, porque a comida fica menos tempo armazenada no corpo, tá certo? O indivíduo mesomorfo, ele possui uma maior capacidade de prover os nutrientes que ele se alimenta para a musculatura, tá certo? Isso faz com que ele tenha maior ganho de massa muscular mais rápido do que outros biotipos. Ele possui um metabolismo médio, de média velocidade, mas ele possui uma grande capacidade de gerar nutrientes para as fibras musculares, certo? E indivíduos endomorfos possuem um metabolismo lento, mais lento do que os outros biotipos. Isso faz com que ele acumule mais gordura em seu corpo. Acumular mais gordura em seu corpo faz com que esses indivíduos, em geral, tenham um maior peso corporal, mas também faz com que eles tenham maior resistência a temperaturas. Por exemplo, eles são mais propensos a aguentar grandes temperaturas frias ou grandes temperaturas quentes, tá certo? Então vamos lá. Questão 5. Quais as características encontradas nas fibras musculares tipo 1 e tipo 2? Então vamos lá. Vamos revisar um pouco o que foi dado no vídeo. Fibras musculares do tipo 1
são fibras musculares de resistência. Então, indivíduos com maior capacidade de fibra muscular do tipo 1 são indivíduos propensos a esportes de resistência, como maratona, atividades como triatlo, como natação de longas distâncias e assim vai, tá certo? Fibras musculares de tipo 2 são fibras de explosão, atividades que precisam de explosão, tá certo? Então, aí vai esportes que necessitam de agilidade, de flexibilidade, de dinâmica. Então, a gente pode encontrar esportes como basquete, como vôlei, como handebol, como futsal. Então, todo esporte que exige uma dinâmica de movimento maior é mais propenso a indivíduos que têm maior fibra muscular do tipo 2. E todo esporte que precisa de uma maior resistência é mais propenso a esportes com fibras musculares. Esportes que priorizam resistência são mais propensos a indivíduos com fibras musculares do tipo 1, tá certo? Então vamos lá. Questão 6. Quais as recomendações são atribuídas às dietas relativas a cada biotipo humano? Então vamos lá. Foi dito agora, em relação ao metabolismo, agora há pouco, que indivíduos ectomorfos têm maior metabolismo muito acelerado, tá certo? Então, em geral, esses indivíduos comem grande proporção, tá certo? Porções de maior quantidade de comida, certo? Como, em geral, a todo ser humano, é ideal que ele mantenha uma dieta balanceada, com cada nutriente em sua proporção equilibrada, tá certo? Posto isso, indivíduos ectomorfos podem comer uma quantidade maior de alimentação em cada porção, tá certo? Indivíduos mesomorfos devem ingerir uma quantidade média de cada caloria e não tem uma grande recomendação alimentar. Indivíduos endomorfos têm a maior recomendação que ele exerça atividade alimentar várias vezes por dia em pequenas porções, porque o seu metabolismo é baixo, então ele precisa sujeitar o seu corpo a uma menor quantidade de alimento para ser triturado, para ser transformado em nutrientes, tá certo? E a questão 7 diz: analise as características gerais diagnóstico de cada membro da sua família, de cada morador da sua casa, e diga qual é o biotipo dele. Então, essa parte vocês vão ter que fazer, analisando papai, mamãe, vovô, vovó, irmão, quem morar na sua casa, e analisar o que foi dito nesse vídeo, com o que foi dito no vídeo passado, com o que você pode estudar em material extra, com o slide que foi enviado para o grupo de WhatsApp do colégio, e você vai diagnosticar o biotipo muscular, o biotipo de cada morador da sua família. Um abraço, valeu, espero que tenha sido proveitoso.